Muito bem, então, mais uma rodada de campeonato brasileiro, ou algumas rodadas, na verdade, porque o campeonato está uma tremenda bagunça. Tem jogo antecipado, jogo atrasado. Então, na última data FIFA, tivemos ali a realização de dois jogos atrasados, um da rodada 12, que foi entre Sport e Flamengo. O Flamengo goleou o Sport por 5-1, vitória de virada do Flamengo. O Sport saiu na frente, estava jogando melhor no primeiro tempo, mas aí dois jogadores do Leão foram expulsos e o Flamengo conseguiu empatar no final do primeiro tempo, belíssimo gol do Luiz Araújo por sinal, e no segundo tempo atropelou a equipe do Sport. E esse jogo selou o rebaixamento do Sport oficialmente. A gente sabe que o Sport estava rebaixado há muito tempo, mas matematicamente esse rebaixamento só foi confirmado agora. Fato é também de que se esse jogo tivesse acontecido quando era para acontecer, lá em junho, que seria no primeiro turno, né, mas foi adiado por conta do Mundial, que o Flamengo estava participando. Se esse jogo tivesse acontecido na época e o Flamengo tivesse vencido como era de se esperar e como aconteceu agora, o Sport já teria sido rebaixado antes. Mas como ficou atrasado, acabou sendo rebaixado só agora. O Santos, na luta contra o rebaixamento, venceu o Palmeiras, que luta pelo título contra o Flamengo. Vitória do Santos na Vila Belmiro por 1-0, gol do Rollraiser, em um jogo onde o Neymar não foi um grande destaque, né, mas jogou ali os 90 minutos, acaba não participando da jogada do gol. Na rodada seguinte ele volta finalmente a marcar com a camisa do Santos, mas a gente vai falar. Rodada seguinte, né, rodada decorrente, a rodada normal, que é a 34. Mas então vitória do Santos ali contra o Palmeiras, 1-0, o Palmeiras com muitos desfalques, como o Flamengo também tinha contra o Sport, mas era um adversário um pouco mais forte, jogando na sua casa, como o Sport também estava, mas assim, clássico é clássico e tudo mais, né? E os desfalques do Palmeiras, eu acho que eram mais desfalques, faziam mais falta, fizeram mais falta que os desfalques do Flamengo, sem falar também que o Flamengo teve dois jogadores a mais por pelo menos 45 minutos, mais do que isso, né? E aí no domingo, dia 16, tivemos o jogo antecipado da 37ª rodada entre Bragantino e Atlético Mineiro, antecipado por conta da final da Sul-Americana, que o Atlético vai jogar neste sábado, dia 22. E o Galo perdeu para o Bragantino lá em Bragança por 2-0. O Bragantino então se tranquiliza um pouco mais em relação ao rebaixamento. Eu acho que está salva a equipe do Red Bull Bragantino. O Mancini deu uma melhorada em relação ao trabalho do Fernando Seabra, que demorou muito para cair, diga-se de passagem, lá no Bragantino. E o Atlético está com esse foco completamente na Sul-Americana, também já salvou do rebaixamento. E obviamente eles gostariam talvez de terminar com uma campanha melhor no Brasileirão, mas eles podem já confirmar essa vaga para a Libertadores de uma forma mais fácil, que é ganhando a Sul-Americana. É mais fácil ganhar um jogo só contra o Lanús do que ganhar vários jogos ainda no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter uma tabela difícil com times que estão lutando por alguma coisa. O Botafogo venceu o Sport na terça-feira, abrindo a rodada 34. O Sport então já rebaixado, foi até o Rio enfrentar o Botafogo e começou bem o jogo. O Sport abriu 2-0 para cima do Botafogo. Léo Pereira e Rafael Thierry marcaram os gols, mas o Botafogo foi buscar a virada. O Arthur diminuiu ainda no primeiro tempo e o Kadir Barria, jogador panamenho da seleção de Panamá, ou melhor, do país do Panamá, ele ainda não jogou pela seleção, mas acho que é possível que ele dispute a Copa do Mundo, já que o Panamá confirmou a sua participação na Copa do ano que vem, que vai ser disputada na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. O Panamá está classificado e talvez o Kadir, se seguir desempenhando bem no Botafogo como foi nessa partida, ele tenha uma grande chance de disputar a Copa do Mundo com o Panamá. Fez aí 2 gols, garantindo a vitória para o Botafogo. Seria um vexame perder para o Sport em casa. O Botafogo consegue a virada, consegue a vitória. E o Kadir, o jogador do Panamá de 18 anos de idade, foi o destaque da partida. Bom, na quarta-feira, o primeiro jogo foi válido pela rodada 37, jogo antecipado entre Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. Jogo antecipado por conta da final da Libertadores e também da final da Sul-Americana. E tivemos um remanejamento porque o Palmeiras enfrentaria o Atlético Mineiro nessa próxima rodada. E esse jogo vai ficar mais pra frente, vai acontecer no mês de dezembro. Então Palmeiras e Vitória ficaram no empate de 0-0 pela rodada 37.
um tropeço, mais um tropeço para o Palmeiras. Ter perdido para o Santos já foi um grande tropeço. Contra o Vitória, eles tiveram o retorno de vários jogadores que estavam com as suas seleções, dentre eles o Vitor Roque, que estava com a seleção brasileira, não teve muitos minutos lá dados pelo Ancelotti, mas jogou na terça-feira e na quarta já estava ali para jogar pelo Palmeiras, mas começou no banco de reservas. O Abel foi até bem questionado por ter começado com o Flaco no banco contra o Santos, e o Flaco esteve com a seleção argentina nessa data FIFA, e ele fez a mesma coisa agora com o Vitor Roque. O Flaco começou como titular, Vitor Roque entra no segundo tempo, eles até jogam juntos, né, como tem funcionado muito bem a dupla, mas nesse jogo o Palmeiras não conseguiu vazar o gol do Thiago Couto, que está pegando demais, hein? O goleiro do Vitória está fazendo um ótimo trabalho, ajudando o Vitória a se manter vivo nessa disputa pela permanência na Série A. O Vitória nessa rodada acabou voltando para a zona com esse empate, né? O Santos ganhou do Palmeiras, empatou agora com o Mirassol e fica fora da zona de rebaixamento. Mas o resultado é positivo para o Vitória. Acho que está fazendo aí um bom segundo turno com o Jair Ventura. É óbvio que teve lá aquela goleada de 8-0 para o Flamengo, mas depois daquilo o Vitória se recuperou. Teve também várias derrotas nesse período, mas teve algumas vitórias importantes, o que mantém o time ainda vivo para tentar permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Voltando à rodada 34, o Fluminense enfrentou o Flamengo no Maracanã. O Fla-Flu decisivo na questão do título. O Fluminense não está disputando, ele está na sexta posição. Obviamente ele quer terminar o mais alto possível na tabela. Ele pode conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores se for campeão da Copa do Brasil em dezembro, mas ele quer tentar chegar no G4. Não está tão fácil, né? São ali 6 pontos de diferença para o Mirassol, que é o primeiro time dentro do G4, e agora o Fluminense diminuiu a distância para o Botafogo de 1 ponto na quinta posição. É óbvio que talvez esse G4 possa virar um G5 direto, caso o Flamengo ou o Palmeiras ganhem a Libertadores. Obviamente um dos dois vai ganhar e um dos dois vai estar no G4. Então devemos ter 5 vagas diretas na fase de grupos. E aí o G6, obviamente, virará G7. E pode ser um G8, caso o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil, né? Então o Fluminense venceu por 2-1 o Flamengo, fazendo um jogo melhor do que a equipe rubro-negra, apesar do Flamengo ter terminado com mais posse, mais finalizações. Não é isso que quer dizer quem jogou melhor, o Fluminense foi mais eficiente. Os 2 gols foram originados de cobranças de lateral, é bom dizer. O Lúcio Acosta ali marcou um belíssimo gol para abrir o placar, o lateral que veio do lado esquerdo com o René, e depois um lateral que vem do campo de defesa pelo lado direito. Uma falha grotesca do goleiro Rossi, que foi herói sim na Libertadores, mas que cometeu falhas na própria Libertadores, lá no jogo contra o Estudiantes. No jogo da ida ele falhou, na volta ele foi herói nos pênaltis, foi herói contra o Racing, mas agora falha nesse Campeonato Brasileiro e esse jogo pode sim custar o título. A bola sairia e seria escanteio, porque teve um recuo de bola ali imprudente do João Vitor, jogador jovem da base, recebendo a oportunidade do time titular de novo ali ao lado do Léo Pereira na zaga. E ele, para mim, foi imprudente em recuar essa bola, mas o Rossi foi ainda mais. Ele devia ter dado só um bico pro alto, para lateral, jogado essa bola para longe, né? Não, ele tentou matar a bola, errou. O Kevin Serna estava muito ligado ali, tomou a bola dele e fez o gol. Me lembrou muito o gol que o Brenner, na época no São Paulo, fez contra o Flamengo, também no Maracanã, e o goleiro do Flamengo era o Hugo Neneca, que hoje está no Corinthians. Eu acho que todo mundo aí lembra desse lance, né? Era a semifinal de Copa do Brasil, se não me engano. Não foi no Brasileirão não, foi na Copa do Brasil. Foi bem parecido. O Flamengo até consegue descontar com o Jorginho de pênalti. O Flamengo reclama muito da arbitragem, é impressionante, né? Flamengo e Palmeiras reclamam da arbitragem toda a rodada, fala que o outro foi beneficiado. O Abel reclamou da arbitragem pela expulsão do Andrés Pereira lá contra o Palmeiras, lá contra o Vitória. O Flamengo reclama de um pênalti não dado em cima do Bruno Henrique, um pênalti que teria sido cometido pelo Thiago Silva. Dá pra ver que o Thiago Silva na hora não vê o Bruno Henrique chegando e acaba chutando ele. Realmente a falta acontece, mas foi sem querer, só que é aquele negócio, né? Sem querer também engravida, sem querer também pode matar alguém, e sem querer você faz um pênalti. E realmente a falta acontece, né? Ele chuta e derruba o Bruno Henrique. Mas fora isso, uma grande partida do Thiago Silva, né? Que zagueiro, né? 40 anos de idade e ainda assim no nível espetacular. 41, o Thiago Silva tem 41 já. E o Fábio no gol com 45. Fez grande defesa também, até que o pênalti,
sai de um lance de um rebote dele, né? Sai do lance do rebote do Fábio. Na verdade, grande defesa do Fábio, a bola volta. E aí o René se atira na bola e acaba tocando no braço dele. E esse é o pênalti marcado a favor do Flamengo que o Jorginho converte. Então termina 2 a 1 pro Fluminense. A distância entre Flamengo e Palmeiras diminui, né? Já que o Palmeiras fez um ponto na rodada, o Flamengo não fez nenhum. Agora uma distância de 2 pontos, 71 contra 69. E na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar justamente o Palmeiras. Por isso, o campeonato meio que está nas mãos do Fluminense. Ganhou do rival. E agora pode talvez facilitar para o Palmeiras tirar a liderança e possivelmente o título brasileiro do Flamengo. É óbvio que a gente não vai ver um Fluminense entregando um jogo para o Palmeiras, mas acredito que não vai ter a mesma vontade que tiveram de ganhar o clássico contra o Flamengo. E deixa eu ver aqui jogadores que tomaram cartão amarelo. Ó, acho que o Samuel Xavier estava pendurado. Não sei se o Acosta estava, o René também não sei. Então o Fluminense pode ter desfalques contra o Palmeiras além de tudo. Seguindo aqui com a rodada 34. Ainda na quarta-feira, o Santos recebeu o Mirassol na Vila Belmiro e empatou em 1 a 1. Neymar abriu o placar para o Santos aos 4 minutos do primeiro tempo. Muito bem posicionado ali no lance. Contra-ataque onde não tinha ninguém do Mirassol na defesa, só um jogador. E o Neymar conseguiu se desvencilhar dele muito fácil. E correu bastante nesse lance, inclusive, né? Apesar de ele estar sozinho, não ter ninguém na frente dele. Chegou, entrou na área e com uma grande frieza fez o gol em cima do Walter. 1 a 0 Santos aos 4 minutos. No segundo tempo, o Neymar vai e faz um pênalti em cima do Reinaldo, que o próprio Reinaldo bate e faz o gol. Reinaldo, artilheiro do Mirassol no campeonato, um dos artilheiros do campeonato, né? No total, olha, acho que são 12 gols já do Reinaldo. Ele é o batedor de pênaltis oficiais, mas ele já marcou gol de falta, marcou gol com bola rolando. O Reinaldo é indiscutivelmente o melhor lateral esquerdo desse campeonato, porque defensivamente ele tem ido bem. O time do Mirassol é um time muito organizado, então o Reinaldo é o destaque individual desse time. Eu acho que, por que não pensar no Reinaldo na seleção brasileira, né? O Luciano Juba foi convocado, acabou não jogando. O Reinaldo poderia ir para não jogar também. No momento ele é o melhor do Brasil na posição. E é impressionante como ele rende melhor em times menores. No São Paulo ele viveu muitos altos e baixos, no Grêmio também, talvez tenha sido mais baixos do que altos. Mas o Mirassol ele tá voando baixo, tá jogando muito, né? E o Neymar vai de herói a vilão. Ele marca o gol no começo do jogo, uma grande jogada. Eu acho que foi o melhor jogo dele desde a volta dessa última lesão. Mas ele acaba cometendo um pênalti muito infantil. É aquele negócio, né? O atacante vai pra área, não sabe o que tá fazendo na hora de defender. E ali derrubou o Reinaldo, pênalti claro. O Brazão até acerta o canto, porque ele não foi na do Neymar. O Neymar grita claramente pra ele pular pro lado esquerdo. Ou melhor, pro lado esquerdo. E o Reinaldo bate do lado direito, o Brazão chega a tocar na bola, mas não consegue evitar o gol do King Naldo. Empate 1 a 1, Mirassol chega a 60 pontos. São 11 pontos de diferença para o líder. Matematicamente ainda dá para fazer isso em 4 jogos. Ele tem 12 pontos para disputar, mas depende de uma combinação de resultados muito grande. Nessa rodada, se o Mirassol tivesse vencido, teria ido a 62 pontos. Já diminuiria ali uma distância para 9 pontos. Seria menos para tirar. E lembrando, o Mirassol pega o Flamengo na última rodada em casa. Mas agora é aquilo, né? Todo mundo aí do G4 tropeçou, ninguém ganhou na rodada. O Mirassol empatou, o Cruzeiro empatou também, o Palmeiras empatou e o Flamengo perdeu. Do G4 ninguém ganhou. Dos que tem chance de título, né? Botafogo e Fluminense que ganharam aí, quinto e sexto, não tem chance de título. E chance matemática, né? E depois desse empate do Mirassol e do empate do Cruzeiro, eu acho que o campeonato realmente fica entre Palmeiras e Flamengo, não tem o que fazer, né? O Cruzeiro foi quem mais deu mole, porque ele entrou em campo por último, enfrentando um time que está na zona de rebaixamento, e ele não conseguiu derrotar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que é sempre difícil jogar lá. O Juventude tem se recuperado nos últimos jogos, ganhou do Vasco em São Januário, prendeu caro uma derrota pro Palmeiras. O Juventude não está mal nos últimos jogos, e ainda está vivo para permanecer na Série A também.
E falando em Vasco, mais uma derrota do Cruz Maltino, depois daquela sequência de 4 vitórias seguidas, veio a quarta derrota consecutiva, perdeu de 2-0 para o Grêmio e foi ultrapassado pelo Imortal na tabela. O Grêmio agora tem 43 pontos, o Vasco tem 42. Na minha opinião, os dois já estão salvos do rebaixamento, assim como o Ceará também está. Eu acho que a disputa para cair está entre Internacional e Santos, que estão fora da zona, e aí você tem dentro da zona Vitória querendo escapar. Fortaleza e Juventude, 34, 33 pontos, ainda estão vivos, mas com aparelhos, né? Estão respirando por aparelhos e é muito difícil a situação deles. Então eu acredito que tem uma vaga aí em aberto e 3 times disputando: Inter, Santos e Vitória. E só para destacar aqui da vitória do Grêmio, o Grêmio jogou muito melhor que o Vasco. O Léo Jardim já fez uma defesa com 34 segundos de jogo, inacreditável. E a contratação do Carlos Vinícius, né, que foi aí uma virada de chave no time do Grêmio, né, um centroavante muito qualificado. O melhor que o Grêmio teve desde a saída do Luizito Soares, né? Teve ali o Bright White, mas eu acho que o Carlos Vinícius é melhor do que ele e está desempenhando um bom papel ali como centroavante do Grêmio. O Amuzu, que é o camisa 9, né, o belga, fez o segundo gol do Grêmio, sem dar chance também para o Léo Jardim. E o Vasco teve pouquíssimas chances ali com o Ryan no segundo tempo. Uma partida muito ruim do Coutinho, que inclusive falha. Ele erra ali, ele perde a bola e sai o segundo gol do Grêmio. Tomou o cartão amarelo, está suspenso, não joga o próximo jogo. Nesse jogo não se salva ninguém do time do Vasco, a não ser o Léo Jardim e o Ryan pelo segundo tempo. E o Diniz mais uma vez fazendo mudanças muito ruins, voltou com o Verratti para o time titular. Tudo bem que o Andrés Gomes havia sido convocado, né? Ele e o Cuesta, que também foi desfalque, os dois não estavam no banco. Paulo Henrique estava suspenso, então por isso não foi relacionado. E aí todo mundo conhece a avenida por Mita Rodrigues na lateral direita, né? Eu tô falando, ele estava jogando muito melhor na lateral esquerda. Continuando com a 34ª rodada, Juventude e Cruzeiro 3-3 no Alfredo Jaconi. Como eu disse, o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de chegar próximo aos líderes. O Cruzeiro poderia ter chegado aos 67 pontos. Fez só um ponto, ficou com 65. Ele estaria a 2 pontos do Palmeiras e 4 do Flamengo. E nós estávamos falando aí do campeonato estar nas mãos do Fluminense, né? O Cruzeiro foi uma sequência aí que o Fluminense pegou, né? Os 3 primeiros colocados. Pegou o Cruzeiro, empatou lá no Mineirão. Pegou o Flamengo agora e ganhou. E vai pegar o Palmeiras, em sequência. Já tirou ponto de 2. 2 pontos do Cruzeiro e 3 do Flamengo. E o Caio Jorge marcou 2 gols nessa partida e assumiu a artilharia isolado de novo do Brasileirão, né? Passando o Arrascaeta, que não jogou na rodada. Em Salvador, o Bahia recebeu o Fortaleza e parece que o Rogério Ceni quis dar uma esperança aí pro seu ex-time. O Fortaleza venceu por 3-2. Adam Barreiro abriu o placar aos 30 minutos. O Herrera fez 2-0 aos 36. O Bahia até consegue buscar diminuir o placar ali com o pênalti marcado pelo William José. Gol de pênalti do William José. Aí o Davidson faz 3-1 pro Bahia, pro Fortaleza, quer dizer. Gol do Deivinho. E o Thiago desconta pro Bahia, 3-2, termina assim. O Bahia tem mais volume de jogo, como teve várias vezes nesse campeonato, né, mas às vezes peca na finalização. É um time que cria muita oportunidade, mas desperdiça muito também. E às vezes a defesa não está num dia muito iluminado, principalmente fora de casa, né? O Bahia não tem um bom retrospecto jogando fora de Salvador, mas em Salvador eles são muito fortes. Acabaram perdendo um jogo que foi uma derrota surpreendente, né? Perder para Fortaleza, vice-lanterna dentro de casa. Aliás, o Fortaleza é o 18º, né? O vice-lanterna é o Juventude.
Clássico paulista, o famoso choque rei. O Corinthians venceu por 3-1 São Paulo na Neoquímica Arena. O São Paulo começou ali um pouco melhor o primeiro tempo, depois o Corinthians melhorou um pouquinho, mas o jogo aconteceu mesmo foi no segundo tempo, né? O Corinthians melhorou tanto no primeiro tempo que fez o gol de pênalti com o Roberto. Teve um pênalti ali, o Roberto bateu, sem cavadinha dessa vez, abriu o placar pro Timão. No segundo tempo, São Paulo consegue chegar ao empate com o Gonzalo Tapia, gol de cabeça. E aí depois o Memphis Depay, ou Memphis Depay, né? O Memphis Depay entra aos 18 minutos do segundo tempo e muda a história do jogo, marcando um golaço pro Corinthians ali aos 39 do segundo tempo. Golaço mesmo, caneta, humilhante ali pro Sabino, né? O Sabino nunca vai esquecer desse lance. Ele já era tão criticado pela torcida do São Paulo e agora vai ser mais ainda, né? Está sendo mais ainda. O Memphis então faz 2-1 pro Corinthians e depois o Roberto marca mais um, sacramentando a vitória do Timão. 3 pro Corinthians, 1 pro São Paulo. O São Paulo tinha dado uma melhorada nos últimos jogos, venceu o Vasco fora de casa, mas aí na sequência perdeu, empatou com o Flamengo, né? Venceu o Vasco, empatou com o Flamengo, perdeu pro Bragantino e perde agora pro Corinthians. Não é um retrospecto bom, desempenho bom do São Paulo nos clássicos esse ano. Teve aquela virada pro Palmeiras dentro do Morumbi. Agora essa derrota pro Corinthians. São Paulo está na 9ª posição. Foi ultrapassado pelo próprio Corinthians, que agora tem 45 pontos. Os dois não têm chance de cair. E os dois almejam uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. O Corinthians ainda disputa o título da Copa do Brasil. E se tiver esses jogadores à disposição, né, o trio, Memphis, Garro e o Alberto, o Corinthians tem muita chance de conseguir esse título. Tem um técnico já que é especialista em Copa do Brasil, que é o Dorival. E o Corinthians pode terminar o campeonato bem. O Memphis, ele some em alguns jogos, né, mas nos jogos grandes ele tem aparecido bastante, principalmente nos clássicos. Foi assim, inclusive, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? Então o corintiano tem a expectativa que o Memphis possa decidir os jogos ali decisivos da Copa do Brasil, como decidiu esse clássico. E para encerrar então a rodada 34, o Ceará recebeu o Internacional no Castelão e o Inter ganhou de 2-1. E o Inter marcou todos os gols do jogo, né? Até o gol do Ceará foi marcado pelo Inter. Gol contra do atacante Ricardo Matias. O Inter saiu na frente com o Vitinho, o Ricardo Matias acabou fazendo um gol contra e depois ele vai lá e se redime e faz o gol da vitória do Colorado. O Ceará perdeu o Vina, ele foi expulso com 4 minutos, isso condicionou bastante o restante da partida. Porque o Ceará era favorito para ganhar o jogo pelo desempenho, pelo campeonato que faz, tá um campeonato melhor que o Inter. O Inter vinha muito mal nos últimos jogos, mas consegue essa vitória fora de casa. Essa expulsão do Vina foi muito impactante para o resultado. O Inter também perdeu 2 jogadores ali no final, o Tabata e o Carboneiro foram expulsos, mas aí por um tempo ficou 10 contra 10. E depois que o Matias já tinha feito o gol, aí que o Carboneiro é expulso também, fica o Inter com 9 na linha, 8 na linha, quer dizer, 1 no gol, né? 9 jogadores do Inter, 10 do Ceará. Mas o que interessa é a vitória, né? Que o Baldasso não estava esperando, eu também não. E o Baldasso até colocou lá na simulação dele que o Inter caía e eu assinava embaixo. Agora acho que o Inter não cai mais. A gente tem um confronto direto ainda entre Inter e Santos. Tem que ficar de olho no Vitória. Porque ainda pode cair sim, né? 40 pontos não salvou. Mas se o Inter por acaso conseguir a vitória justamente contra o Santos, que é o confronto direto agora, e conseguir chegar a 43 pontos, eu acho que já se salva, né? Eu disse ali que o número mágico deve ser 42, que é o que o Vasco tem. Se o Inter ganhar do Santos no Beira-Rio, aí vai ser um jogo muito disputado com certeza. Vamos à classificação completa. O Flamengo então tem 71 pontos na liderança. O Palmeiras fez um ponto com empate contra o Vitória, chegou a 69. Cruzeiro tem 65, também empatou na rodada. Mirassol também empatou, chegou a 60. Botafogo venceu, tem 55. Fluminense também venceu, chegou a 54. Bahia perdeu e continua com 53. Bragantino chegou a 45. O Corinthians chegou a 45 também.
São Paulo está ali com 45, Atlético Mineiro tem 44, Grêmio 43, Vasco 42, Ceará também 42, Internacional 40. Santos tem 37, Vitória 36, abrindo a zona de rebaixamento, Fortaleza 34, Juventude 33 e o rebaixado Sport tem 17. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, 19 gols, Arrascaeta tem 17, Vitor Roque tem 16, Pablo Verratti 14, Pedro, que só vai voltar a jogar no ano que vem, ou seja, está fora da final da Libertadores, fora do restante do campeonato, ele tem 12 gols no Brasileirão e vai ser um desfalque que o Flamengo vai sentir muito nesse restante de temporada. Até porque no último jogo contra o Palmeiras, quem acabou com o jogo foi o Pedro. O Ryan tem 12 gols também e o Reinaldo também chegou a 12 nessa rodada. Nas assistências, ninguém tem mais que a Arrascaeta, que tem 13, Lucas Piton tem 8, Maurício do Palmeiras tem 7, Alan Patrick e uma galera tem 6, né? John, Kaique Bruno, Caio Jorge, Lucas Lima, Matheus Pereira, Paulo Henrique, Pedro, Reinaldo e William do Cruzeiro. Oi, meninos. Nós estamos numa competição de biquínis e estamos precisando de 2 rapazes para passar bronzeador na gente. Vocês estão com sorte. Há uma cidade a 5 quilômetros daqui. Lá vocês encontrarão os 2 rapazes. Tá legal. Obrigada. Aloha. O que você acabou de fazer? Ei! Lore! Lore! Perdoe meu amigo, sabe? Ele é meio debilóide. A cidade fica pra lá, ó. Tá vendo só? 2 caras sortudos vão acompanhar essas garotas nos próximos 2 meses. É. Não se preocupa, o nosso dia chegará. É só a gente ficar de olhos abertos.